Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito digital e os direitos autorais. Fazer uma relação entre direito digital e os direitos autorais em aspectos básicos. Vamos abordar justamente essa questão do porquê os direitos autorais eles têm uma certa influência ou são influenciados dentro do direito eletrônico, como que o direito eletrônico tutela esses direitos autorais, como que ele protege os direitos autorais e vamos entender principalmente o que são direitos autorais. Então, começando, tá? Num aspecto geral, a gente precisa entender por que os direitos autorais eles surgem no direito, qual que é a relevância deles para o direito, tá? Os direitos autorais, eles vêm como uma proteção de toda a criação humana intelectual, tá? E que demonstre justamente essa aplicação cultural, tá? Essa criação humana voltada para o meio artístico, para a cultura, para o crescimento intelectual humano. A gente não está falando aqui de uma aplicação empresarial, a gente não está falando de criações humanas para o comércio, criações humanas para a indústria. A gente está falando de criações humanas para a arte, para o desenvolvimento intelectual, para a cultura num aspecto geral. Então aqui a gente fala de música, a gente fala de livros, a gente fala de desenhos, de obras de arte, pinturas. Tudo isso está dentro do universo dos direitos autorais. É um pouco diferente do universo da propriedade industrial, que é tutelada por uma outra legislação, que é a Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996. Tá? Essa lei de propriedade industrial, que fala justamente da mesma criação humana, proveniente do intelecto humano, mas voltada para uma aplicação industrial, ela protege inventos, protege marcas, protege modelos de utilidade, aquelas criações, aquelas inovações dentro do que já existe para a indústria, para o comércio. Então, quando eu falo na criação de um carro, de um veículo, tá? Eu estou falando de propriedade industrial. Quando eu falo da criação de um livro, de uma obra literária, eu estou falando de direitos autorais. A diferença é muito grande, tá? Enquanto um é voltado para a cultura, para a identificação cultural humana, o outro não, está voltado para a vida humana em si, como uma praticidade, um meio comercial, algo que melhore a subsistência humana num aspecto mais prático, tá? Entendam que tudo, lógico, vem dentro da criatividade humana, tudo se desenvolve, todas essas criações, elas se desenvolvem para o ser humano e agregam conhecimento para o ser humano, agregam cultura para o ser humano. A diferença é que um tem um aspecto artístico, um aspecto cultural de identidade cultural. O outro tem um aspecto cultural de produção, tá? É justamente um crescimento. A ideia da propriedade industrial é estimular as práticas mercadológicas, fazer com que o ser humano avance em questão de tecnologia, em questão de melhor aproveitamento da vida. Ao contrário dos direitos autorais que falam sobre arte, sobre desenvolvimento, sobre identidade cultural, tá? Essa preservação cultural humana, que é igualmente importante. Na verdade, são dois lados das criações intelectuais humanas extremamente importantes, um voltado ao comércio, ao desenvolvimento das relações industriais e comerciais, e o outro voltado ao desenvolvimento da identidade cultural humana, tá? Que é muito importante, porque o ser humano ele precisa dessa identidade cultural e é apenas através da arte que o ser humano consegue se expressar e consegue fazer valer a sua característica humana, aquela manifestação mais plena do que é ser humano, tá? Então, tudo bem. Vamos entender o que são, então, direitos autorais. Vamos dar uma pequena definição, tá? Direitos autorais são aqueles ligados ao autor de obras intelectuais ligadas ao conteúdo artístico e cultural. Ou seja, direito autoral tutela a criação humana, a criação intelectual humana ligada ou que tenha conteúdo artístico ou cultural, tá? Dentro disso, a gente tem um universo inimaginável.
um universo extremamente amplo. Então a gente está falando de músicas, estamos falando de textos, estamos falando de obras literárias, doutrina, ciência, tá? Toda essa teoria, toda essa identidade cultural, essa criação cultural humana que não seja aplicada ao comércio é direito autoral, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu crio aqui uma história do Homem-Aranha, certo? Homem-Aranha é direito autoral, tá? Lá da Marvel. Cadê a Marvel aqui? A Marvel aqui no cantinho. Marvel, tá aqui a marquinha, certo? Essa marca Marvel, propriedade industrial, porque tem uma aplicação para o comércio. Porém, toda a história, toda aquela criação cultural aqui do padrinho, tá? Tá ligado ao direito autoral, tá? E isso se vincula à imagem do criador, tá? Aquele que fez essa ideia, tá? O pai dessa obra. Embora a exploração comercial seja feita pela Marvel, quem criou isso foi o Stan Lee, né? Aquele idealizador desses heróis todos, que todo mundo conhece, que aparece em todos os filmes, que é uma coisa muito legal, tá? Até naturalmente o falecimento dele, tá? Que foi uma perda absoluta. Tá? Então, vamos lá, entendemos que são direitos autorais, a gente vai falar um pouquinho da base legal de tutela desses direitos autorais, tá? A gente encontra os direitos autorais numa legislação específica, tá? O Brasil, ele tutela esses direitos, ou protege esses direitos na Lei de Direitos Autorais. Essa Lei de Direitos Autorais, embora tenha nome próprio, ela também tem um número, que é o número 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, tá? É uma lei relativamente nova, tá? Tudo bem, ela tem 22 anos, professor. Ela é uma lei já maior de idade. Sim, é uma legislação maior de idade, tá? Porém, dentro do direito, uma legislação de 22 anos é uma legislação nova, uma legislação relativamente atualizada, tá? Contudo, com relação à parte eletrônica, a gente já verifica que uma lei de 22 anos é uma lei que sofre um pouco pela atualização, pela modernização de mecanismos, tá? Embora os conceitos dela sejam perfeitamente aplicáveis à internet, tá? A gente vai perceber na análise dessa legislação que ela realmente tem uma boa aplicabilidade com relação ao conteúdo digital, tá? Os termos utilizados nessa legislação, uma legislação muito boa, tá? Ela é bem abrangente e ela acompanhou muita modificação. Evidentemente que tem meios de transmissão ou meios de proteção, na verdade, imaginem, por exemplo, um conteúdo de uma live, alguma coisa assim. Tudo isso é protegido pelos direitos autorais, porém com enquadramento em institutos que sequer poderiam imaginar 22 anos atrás que isso tomaria a proporção que tomou. Tá? Hoje em dia, a gente verifica a constante existência desses conteúdos em streaming, em lives, em transmissões ao vivo, esses debates ao vivo também que podem ser assistidos, tudo isso é protegido pela legislação de direitos autorais, tá? Embora essa legislação sequer pudesse imaginar que um dia as comunicações seriam tão vastas e talvez, tá, chegassem num ponto de serem tão necessárias, tão importantes para a transmissão de informação e para esse intercâmbio interpessoal, tá? Para essas relações interpessoais funcionarem tão bem a distâncias inimagináveis. Então, vamos lá. A tutela dos direitos autorais, então, é feita por essa legislação específica, que consolida, na verdade, toda a proteção de direitos autorais em uma única lei, sempre visando a proteção aqui de obras artísticas e culturais provenientes do intelecto humano, tá? Mas como que funciona essa proteção dentro do panorama da internet ou desse avanço tecnológico constante? Primeiro, a gente tem que raciocinar como isso é importante, ou como essa legislação ela é basilar dentro do direito digital, tá? Até porque, para a gente falar em direito digital, a gente tem que falar de um componente básico de funcionamento dos sistemas
eletrônicos, tá? Dos sistemas de informática que fazem aquele trânsito automático de informação, que é o computador. O computador que torna possível a ciência da informática se desenvolver com tanta velocidade, com tanta eficácia como tem se desenvolvido, tá? O computador, eu falo aqui computador no sentido amplo, ele é composto por duas partes, como você já sabe, tá? Esse computador ele é composto pelo hardware, tá? Pela parte física. Então, vou mostrar aqui um hardware para vocês, só para vocês olharem. Isso aqui é uma HD externa, tá? É hardware, tá? Sem problema nenhum. É um hardware que funciona sozinho, basta ligar ele no computador e ele vai funcionar. E ele também, o computador, né, ele é composto também pelo software, que é a parte imaterial dele, é o que faz o computador ser operável, operacionaliza essa relação homem-máquina, tá? Graças ao software, essa aula está sendo gravada. Ela é gravada por uma série de softwares, tá? Um software para coletar imagem, outro para editar, outros softwares disponibilizados na rede para receber esse arquivo, tá? Ou para manter aquele site funcionando, para disponibilizar a visualização desse arquivo para vocês. Essa aula ela é feita com um conteúdo baseado em textos. Esses textos são produzidos em meio virtual também por aplicativos ou programas de edição de texto, tá? Tudo isso é software. Então, o hardware é aquele conjunto de circuitos. O software é aquela parte material, o programa de computador em si. E olha que interessante. O hardware, essa caixinha aqui, ela é protegida pela lei de propriedade industrial. Por quê? Porque o objetivo disso é a comercialização, tá? O hardware em si, ele é um produto voltado para a indústria, tá? Para o desenvolvimento comercial. Mas o software, por uma disposição expressa de lei, que vocês vão olhar no artigo 7º, inciso 12 da Lei de Direitos Autorais, ele é protegido pelos direitos autorais. Ele é tido como obra intelectual, tá? Então, o artigo 7º fala o seguinte: são obras intelectuais, protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte tangível ou intangível. Vejam aqui, tangível, livrinho. CD tangível, que tem dentro do CD é intangível, tá? Tangível e intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como, inciso 12, os programas de computador. Tudo bem? Então, tudo isso é direito autoral, certo? Todos os programas. Eu uso um sistema operacional. É programa de computador? É programa de computador, então entra como direito autoral. Mas, professor, eu tenho um software na minha empresa e que ele automatiza a produção de veículos. Ele ainda assim, mesmo tendo aplicação industrial, ele é um direito autoral? Claro que é. Por quê? Porque ele é um programa de computador. E assim a lei dispôs. Programas de computador são direitos autorais. Não tem alternativa. É programa de computador, é direito autoral. Certo? Nunca esqueça disso, tá? A lei simplesmente comanda que todos os softwares sejam tutelados pela lei e pela proteção dos direitos autorais, certo? Só que como que isso funciona no mundo moderno? No mundo moderno, no mundo onde a internet ela dá um acesso irrestrito, a internet ela acaba fomentando, tá? Que as pessoas compartilhem softwares, que as pessoas compartilhem livros, imagens, tudo que elas têm na internet. Como fica essa proteção de direitos autorais? A proteção existe, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou ao Google e pesquiso uma imagem qualquer. Uma imagem de, sei lá, do Chewie aqui. Chewie, certo? Pesquisei a imagem dele para colocar aqui no vídeo para vocês.
Essa imagem que eu pesquisei, ela é protegida por direitos autorais. Eu devo fazer a referência dessa imagem. No caso, eu mostrei o meu boneco, o boneco me pertence corporeamente, então não preciso fazer a referência. Mas evidentemente que isso pertence a George Lucas, né? No caso, também, né? Pela propriedade industrial, pela propriedade autoral dele, pelos direitos autorais de criação sobre Star Wars, tá? Toda essa história dele. Mas ainda assim, põe aqui a fotinha, tá? Divulga essa fotinha, eu tenho que fazer uma referência sobre isso, tá? Aí se eu pego uma citação de um livro para falar aqui nessa aula, para explicar para vocês o que é um conceito de rádio, eu tenho que fazer a referência, quem escreveu aquilo. Então eu li a citação de alguém, li o trecho de um livro, eu obrigatoriamente tenho que fazer a referência, certo? Porém, não é muito comum que as pessoas façam isso. Então, na verdade, tem muita imagem, tem muita música, tem muito livro na internet com proteção de direitos autorais e que é divulgado violando esses direitos, é usado indistintamente, sem a citação, sem a referência devida, sem eu me reportar o autor daquela obra ou o proprietário daqueles direitos comerciais autorais, tá? O que isso gera? Gera um prejuízo, evidentemente, para quem é o detentor dos direitos autorais. Imagine que veiculam, por exemplo, uma criação minha, uma imagem que eu levei horas para fazer, que eu vendo a imagem, veiculam ela gratuitamente. Isso me causa um prejuízo, tá? Porém, a persecução disso, ou seja, para o Estado reprimir isso, é muito difícil. Imagine você que o Estado resolve simplesmente prender todas as pessoas que violaram direitos autorais. Eu não estou falando que não é possível. Tá? O Estado corre atrás. O Estado pretende coibir, ele cria medidas para proteger esses direitos ou para perseguir quem os viola, tá? Não é uma ausência de norma. Há norma, há persecução penal, há persecução civil, tá? Lógico que há amparo estatal, porém o ambiente ele se propaga de uma maneira muito ampla. Tanto que a gente ouve falar muito na pirataria, tá? A pirataria de software, a pirataria de livros, a pirataria de músicas, tudo isso é muito difícil de ser combatido. O fluxo da pirataria é muito grande. Entendam que é uma questão que poderia moralmente ser corrigida. Tá? Moralmente, a repressão poderia funcionar se as pessoas tivessem a consciência de que aquilo é errado. Toda vez que eu pirateio uma música, ou que eu passo uma imagem sem a devida referência, sem a devida autorização, eu acabo lesando o criador. E o criador teve trabalho para fazer, o criador despendeu o seu tempo, usou o seu intelecto, isso não tem preço, tá? Porém, infelizmente, é muito comum na internet a gente encontrar essa pirataria. Para citar exemplos até já superados, até mais antigos, o Napster, tá? Isso é bem antigo, tá? Só quem é da minha época conhece o Napster. Napster servia para a gente baixar música na internet, tudo pirata, tudo piratex, tá? O Napster, ele, por uma ação do governo americano, ele foi naturalmente punido e fechado, tá? Extinguiram a funcionalidade do Napster. Hoje em dia a gente já tem mecanismos que preservam os direitos autorais de uma forma muito mais interessante, tá? Como, por exemplo, o caso do Spotify ou outros mecanismos, SoundForge, tá? Tem inúmeros programas que liberam acesso a músicas, tudo garantindo os direitos autorais, tá? Preservando os direitos autorais dos artistas, tá? Que é muito importante, na verdade, isso é uma modificação de comportamento, mas é uma adaptação. Olha que interessante, uma adaptação da tecnologia sobre o regramento de direitos autorais. O problema sobre os direitos autorais, sobre a proteção e a pirataria, ele existe. Porém, pela impossibilidade de prender todos que participam dessa cadeia, a impossibilidade de punir ou até de encontrar todas as pessoas que contribuem para que a pirataria continue funcionando, os mecanismos
os programas ou os desenvolvedores começam a trabalhar ou raciocinar de uma forma diferente. Eles começam a criar mecanismos que evitam a pirataria através de um conteúdo de rápido acesso, um conteúdo online, vinculado online, tá? Ou vinculado a uma conta mensal, algo que eu tenha que contribuir mensalmente, tá? É bastante interessante essa proteção, tá? Isso é bem bacana, mas é bem difícil, tá? Coibir ou eliminar, extirpar do mundo essa questão da pirataria, tá? Mas os direitos autorais, logicamente, eles geram uma proteção. E esses direitos autorais, eles geram uma proteção, tá? Que se estende, tá? A extensão dessa proteção, ela supera o território nacional. Então, um artista estrangeiro, por exemplo, ele tem proteção dentro do nosso território, tá? Sem problema nenhum. A música veio lá de um cantor internacional e ainda assim o nosso território vai fazer a proteção dessa mídia ou desses direitos autorais com perfeição, até porque o nosso artista é protegido lá fora da mesma forma. Isso chama reciprocidade, tá? Bom, vamos lá. Só para a gente encerrar aqui, eu preciso tratar do último ponto de hoje, que é a natureza jurídica dos direitos autorais. Por disposição expressa de lei, o artigo 2º, tá, da legislação, ele traz a informação de que os direitos autorais, eles são de natureza jurídica de bens móveis, ou seja, eles são passíveis de movimentação. Como passíveis de movimentação, eu consigo vender eles. Então, posso vender os meus direitos autorais? Sim, posso vender, posso doar, posso transferir. Meus herdeiros receberão aqueles direitos autorais com relação única e exclusivamente ao direito de exploração econômica desses direitos autorais, tá? O que significa esse direito de exploração econômica dos direitos autorais? Eu posso vender, por exemplo, quando Michael Jackson faleceu, ele deixou dentro do seu Monte Mori, do seu inventário, toda uma discografia dos Beatles, tá? E ele comprou esses direitos autorais, tá? Então ele começa a comercializar aqueles direitos autorais. Porém, a paternidade da obra, ela é eterna e ela é vinculada à personalidade do seu criador. Ou seja, a discografia dos Beatles é explorada economicamente, ou era, pelo Michael Jackson, depois passou para os herdeiros dele, tudo bem? Ou para quem comprou isso posteriormente, que eu não sei informar. Porém, a discografia sempre será de paternidade dos Beatles, de quem criou, tá? Ah, aquela letra de música específica pertence a quem? Pertence ao John Lennon, foi ele que escreveu, tá? Como Imagine, por exemplo, tá? Ou aquela música Carinhoso do Pixinguinha, que tem N versões diferentes, tem uma fartura de versões e de interpretações diferentes de vários artistas, porém a paternidade sempre será daquele compositor, tá? Sempre estará vinculada à pessoa dele, porque a paternidade da obra se vincula à personalidade, tá? Os direitos autorais são bens móveis e podem ser vendidos. Tudo bem? Bom, por hoje é só, tá? E até a próxima, gente!